Se você vai fazer uma prova de história sobre o Renascimento Cultural e conhece o desenho As Tartarugas Ninjas, pode ter certeza, esse vídeo vai te ajudar muito. Realmente, os Tartarugas Ninjas possuem como pano de fundo o Renascimento Cultural. E a primeira relação que você pode fazer entre desenho e movimento histórico é justamente o fato dos personagens desse desenho em questão serem tartarugas. Afinal de contas, todo o processo histórico ele acontece de forma lenta, lenta como uma tartaruga. O Renascimento Cultural é um movimento que marca aí os séculos 14, 15 e 16 principalmente. Portanto, é um movimento que, para romper com a visão da Igreja Católica e resgatar valores greco-romanos, levou aí pelo menos 300 anos para que isso fosse feito. Aquela visão racionalista, hedonista, que buscava explicações racionais para o mundo, é uma mentalidade que leva muito tempo para ser produzida e efetivada na Europa. Tão lento quanto as tartarugas. Outra referência muito importante ao renascimento cultural contido no desenho das tartarugas ninjas é justamente o fato dessas tartarugas serem ninjas, já que a burguesia europeia ela buscava no Oriente a sua principal fonte de riqueza, que são os produtos asiáticos. Sedas, porcelanas, enfim, produtos que eram revendidos no mercado europeu a um alto valor. Então, quando você lembrar de tartarugas ninjas, lembrem-se que a burguesia europeia buscava no Oriente, local onde surgiram os ninjas, a sua principal fonte de riqueza. No campo das ideias, o Renascimento Cultural é um movimento que faz uma crítica muito profunda ao medievalismo. E claro, o desenho Tartarugas Ninjas não deixaria de fora uma referência a essa crítica. É só você se lembrar o local onde os Tartarugas Ninjas habitam. É o esgoto, aquele lugar asqueroso, cheio de barata, cheio de rato. Inclusive, o principal mestre dos Tartarugas Ninjas é justamente o mestre Splinter, um rato. Esse esgoto, esse rato, ele faz uma referência ao ambiente das cidades na Idade Média, onde não existia um saneamento básico, as cidades eram muito sujas, os hábitos de higiene das pessoas na Idade Média eram hábitos bastante prejudiciais à saúde. Por isso, o desenho também traz o esgoto como uma referência à Idade Média. Não se esqueçam, foi justamente nessa falta de higiene, nessa falta de saneamento básico, que surgiu uma das principais pestes, uma das principais pandemias da história da humanidade, que foi a peste negra, que chegou a matar 1/3 da sociedade europeia. Mas uma das referências mais gostosas que a gente encontra no desenho Tartarugas Ninjas faz relação ao local considerado o berço do Renascimento Cultural, a Itália. E qual a referência que a gente encontra no desenho Tartarugas Ninjas? A pizza! Essa que é tão gostosa, os Tartarugas Ninjas adoram! Então lembrem-se, o local onde surge o Renascimento Cultural é o norte da Itália. Cidade como Gênova, Veneza, Florença, cidade onde os comerciantes se organizavam para ir lá no Oriente buscar os seus produtos e se enriquecerem. Mas com certeza a principal referência renascentista no desenho das Tartarugas Ninjas está no nome das 4 tartarugas, que também são os nomes de 4 dos principais artistas, pintores e escultores do Renascimento Cultural: Michelangelo, Rafael, Donatello e Leonardo. Esse último, Leonardo da Vinci, que é um dos principais artistas, cientistas, pintores, inventores, escultores do Renascimento Cultural. Não à toa, o Leonardo, tartaruga, também é líder dos outros 3 tartarugas. O mais racional, o mais calmo, aquele que planeja tudo que tem que ser feito. Essa é uma característica, o racionalismo do Renascimento Cultural. Por fim, encontramos em April O'Neil, a melhor amiga dos Tartarugas Ninjas, uma referência a uma importante invenção feita durante o Renascimento Cultural, que é a prensa de tipos móveis, uma máquina inventada por Johann Gutenberg no final do século XV na Alemanha. Essa máquina
permitiu a produção de livros em grande quantidade e a disseminação de ideias dos renascentistas por todo o continente europeu. April O'Neil, no desenho, representa uma jornalista. Afinal de contas, o jornalismo também não existiria se não fosse a invenção de Gutenberg. E assim, as tartarugas ninjas vão te ajudar a lembrar um pouquinho sobre o renascimento cultural. Lembrando que essa não foi uma aula, foi só uma rica dica de como os tartarugas ninjas podem te ajudar a lembrar os principais fatores do renascimento cultural. Claro, é muito importante problematizar e entender todo o contexto histórico. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa aqui o seu comentário, compartilhe, curta e se inscreva no meu canal. Um beijo e até as próximas aulas.